E o outro grande pecado foi achar que os lobos estão só lá fora. Não, irmãos, eles aparecem dentro, entre nós. Olha o que Paulo disse lá em Atos 20, quando ele estava se despedindo da igreja em Éfeso, antes de escrever a epístola aos Efésios. Ele disse: sei que após a minha partida, entre vós penetrarão lobos que não pouparão o rebanho. Olha os de fora. E entre vós mesmos surgirão homens falando coisas pervertidas para arrastar atrás de si os discípulos. Então, irmãos, foram dois erros gravíssimos, né? Só a simplicidade, irmão, a ovelhinha vai tragada. E se pensar que é só fora, Senhor Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor. É, como se diz, aprendendo, né? Aprendendo sempre. Até o Senhor voltar. Vai tragada, né, sim? Então, aqui, ó, aparece aqui um mágico, o que nós falamos que... falamos nisso aqui, a experiência de Moisés e Arão, quando faziam os milagres, aí o faraó chamava, ok, apareceu aqui um bruxo, um mágico, que era falso profeta. Senhor Jesus. A palavra fala em Apocalipse, que a igreja em Éfeso, não, lá era, no caso era apóstolo, né? Falsos apóstolos, eles conseguiam detectar na hora e reprovava. Como quem diz, aqui você não tem vez. Né? Eu lembro que eu falando com um irmão do Ceará, e aí falando sobre a situação, ele falou assim, lá não deixamos. Não deixamos entrar. Nós ficamos, viu, Jéssica, lá da sua terra. Nós ficamos aqui juntos e não deixamos. Ficou o jardinzinho fechado. Não entrou nada de heresia aqui, lá entre nós. No caso, estava falando, a gente estava em Fortaleza, é outra cidade, mas bem pertinho. Ó Senhor Jesus. Então aqui, esse tipo de personagem nunca vamos estar isentos de encontrar. Ó Senhor Jesus. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O homem estava sedento, né? Uma autoridade. Certamente uma pessoa muito estratégica, né? Para o avanço do evangelho mesmo. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ó, um opositor aí. Todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, olha a ousadia, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Interessante, lá em João 14:10, o Senhor diz assim, crede em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Perdão. É assim, a palavra que vos falo, não a falo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, fala, fala que ele diz, faz as suas obras. A palavra de Deus se confunde com a obra de Deus. E aqui, quando ele falava, ele diz, o procônsul testemunha, isso, creu maravilhado, aí ele se refere, quando fala doutrina, aqui nessa tradução do Ferreira de Almeida, atualizada, fala doutrina, né? Mas creio que a tradução mais correta seria ensinamento, com o ensinamento, né? Porque quando o Senhor enviou, ele diz ensinando a guardar, não de doutrinando. Então, o termo mais adequado, que há uma pequena distinção, é bem sutil, mas o termo doutrinar, ele está muito voltado para a questão do controle.
Irmãos, estão entendendo, né? Ó Senhor Jesus, estou conseguindo, né? E o ensinamento não. O ensinamento é a própria palavra e o Espírito que vão fazer a obra. Não é quem prega. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele ficou maravilhado, não com o que viu acontecer, com a obra do Paulo, ter aquela ousadia de, por conta daquela atitude do mágico, ele iria ficar cego, né? Aí foi uma obra, né, que aconteceu. Mas ele disse que ficou maravilhado, foi com a palavra, né? Foi com o ensinamento do Senhor que estava na boca de Paulo. Amém? Ó Senhor Jesus, amém? Amém? Senhor Jesus. Aí aqui fala de João Marcos, no versículo 13, né, que era um jovem que Paulo e Barnabé levaram consigo. E aqui há muita, assim, discórdia na questão do João Marcos, que uns acham que não devia ter levado, que Paulo estava certo em depois não aceitar. Mas eu acho, irmãos, que pelo que está registrado, pela atitude de Barnabé em cuidar do Marcos, que foi o mesmo que ele fez com Saulo. Saulo não foi lançado de Jerusalém lá para Tarso? Não foi? E não ficou lá jogado? E aí foi Barnabé que foi atrás dele. E cuidou dele e introduziu no serviço da igreja em Antioquia para, nesse momento, ser enviado como apóstolo. Todo o início do ministério de Paulo teve o Barnabé como responsável. Amém? Ó Senhor Jesus. E aí, quando Paulo rejeitou João Marcos, aí Barnabé foi cuidar do João Marcos. E lá em 2 Timóteo 4, 11, se eu não me engano, não tem como ler tudo, irmãos. Os irmãos podem até anotar. E Colossenses 4, 10 e 11, o nome do João Marcos é citado no final do ministério de Paulo. Paulo, inclusive, reconhecendo e pedindo que levasse o Marcos, que ele precisava dele para o ministério. Amém? A gente vê lá no final, que eu acho que isso é suficiente para mostrar que realmente Paulo foi muito radical ali. Agiu com muito radicalismo. Porque como que um jovem vai ser aperfeiçoado, irmãos? Se não for no campo mesmo, na labuta, fazendo, não tem como, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor que, nesse momento aí, pareceu que o Joãozinho tinha sido lançado de escanteio, e até João Marcos, esse Marcos aqui, é o Marcos que escreveu o segundo evangelho, né? Tudo indica pelos estudiosos, né, em pesquisas, que não está escrito aqui, mas a história da própria palavra e dos apóstolos, que o Pedro ditou e ele escreveu, Marcos. Então, assim, foi uma pessoa que Barnabé não abandonou, cuidou, e ele foi grandemente útil ao Senhor. E Paulo, graças a Deus que foi humilde, né? Porque se tivesse pintado a soberba, não vou atrás desse cara aqui, né? Não queria. Mas ele pediu para levar, ainda disse que ele era útil a ele no ministério. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, aqui, essa parte aí do jovem João Marcos, né? E aqui a gente vê do versículo 16 uma mensagem longa que é mesclada com o testemunho de Paulo e que, assim, eu queria só pegar alguns pontos aqui muito importantes que, assim, eles saíram e, assim, a exemplo do próprio Jesus, quando eles chegavam nas cidades, o primeiro lugar que iam era para a sinagoga. Irmãos, eles iam para a sinagoga judaica, mas não era para obedecer à lei, não era para... Porque na sinagoga a reunião era no sábado, que a sinagoga era dos judeus, do judaísmo, né? Mas eles iam para lá, não era porque era sábado. Eu estou dizendo assim porque tem gente que diz isso, né? Paulo guardava o sábado para defender o sabatismo, né? Aí, irmãos, não era isso. Eles iam para lá porque, da mesma maneira que Jesus ia para o templo, Jesus não ia para o templo lá em Jerusalém para oferecer sacrifício, matar animal. Não, ele ia porque lá tinha muita gente, o fluxo de pessoas entrando e saindo, e ele ia para pregar o evangelho. É tanto que quando anoitecia, ele ia lá para Betânia, geralmente, né? Não ficava em Jerusalém, ele ia lá para aquela cidadezinha lá, ou era uma aldeia, sei lá, onde morava Marta, Maria e Lázaro, né?
Então, assim, no mesmo princípio do Senhor Jesus, que também ia para a sinagoga, ia muito para o templo, eles chegavam na cidade e iam lá para a sinagoga judaica, tanto porque tinha as pessoas lá para eles pregarem o evangelho, como também aquelas pessoas que ali estavam buscando Deus. Isso é muito importante. Às vezes tem pessoas que são religiosas de maneira cega, né? É só em cima de rituais, mas tem delas, irmãos, que estão buscando o Senhor. E o Senhor, se está buscando o Senhor, você vê que Paulo chegou em determinado lugar, lá em Atenas, né? E aí lá era uma cidade muito idólatra, tinha muitos ídolos, né? E aí tinha um altar de um ídolo que tinha escrito assim, não tinha nome, era tanta idolatria que eles não tinham nem nome mais para botar nos ídolos. Ao Deus desconhecido. Paulo pegou essa palavra, é esse que eu estou anunciando. Se você não conhece, por agora eu vou falar dele. Aí aproveitou, né? Uma estratégia muito boa, né? Uma brecha, né, que ele encontrou ali. Então, assim, ir para a sinagoga, irmãos, tinha esse significado. As pessoas lá e as pessoas, muitas buscando, sedentas do Senhor. É tanto que muitas se convertiam. Aqui, o que fala aqui no final? Ao saírem eles, versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Aí, olha, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Aqui é mostrado mais um princípio, a prioridade, né, para os judeus. Assim como Jesus também. A Bíblia em João 1:11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Amém? Então, assim, o Senhor veio primeiro para os judeus. Aí, depois que houve, isso Paulo explica muito bem lá em Romanos 11, né? Ó Senhor Jesus. Aí, eles aqui estão seguindo esse mesmo princípio que o Senhor Jesus aplicou, né? Quando veio à terra, né? Aqui eles foram primeiro, e aí depois que eles conseguiram alguns, né, que creram, né? E aí, aqueles lá que rejeitaram, eles, então, agora nós vamos para os gentios, assim como o Senhor fez. E aqui a palavra de Paulo aqui foi semelhante àquela de Estevão, né? Capítulo 7, que eu acho que é o maior capítulo. Esse aqui perde para lá, esse aqui é 52, lá parece que é 59, né? 59 versículos, o capítulo 7 de Atos. E lá, quando Estevão começou a falar, você vê que ele deu praticamente um resumo, todo o Velho Testamento, toda, né, a história, a economia de Deus do veterotestamentária. Aqui, Paulo com Barnabé não foi diferente. Ele relatou muitas coisas, mas assim, tem pontos da mensagem dele que não tem como ler tudo, como já disse, né? Mas aqui, ó, quando ele vai falando, ó Senhor Jesus, que ele vai falar sobre a ressurreição do Senhor, que amanhã, amém, amanhã, o que tem amanhã? Às 9:30 da manhã, a celebração que comemora a morte e a ressurreição do Senhor. Ó Senhor Jesus, aqui embora não achar, versículo 28 de Atos 13, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Se ele pode ler? Audível? Pode ler aí, 29. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-o em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas E foi visto muitos dias
com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Amém? Olha, já falei aqui, né, que a principal missão dos 12 era testemunhar esse fato, né? O viver do Senhor todinho e principalmente a sua ressurreição. Ó Senhor Jesus, testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Irmãos, sempre reconhecendo algo que veio antes. A Bíblia diz lá no Salmo, acho que é no 11, versículo 3, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, assim, não tem como. Né? Pedro também, lá em Atos 10, eu lembro que eu fiz menção aqui, não sei se foi compartilhando, pontos, onde ele fala, dele dão testemunho todos os profetas. Esses profetas são os profetas da Escritura. Né? Ó Senhor Jesus, quando Paulo falava isso aos romanos, ele usava o termo as Escrituras proféticas. Fica mais difícil de deturpar, de achar que é os profetas que aparecem hoje, dizendo que são maiores do que aqueles que falaram e, fruto desse falar, gerou as Escrituras sagradas. Senhor Jesus, Paulo fala em Romanos as Escrituras proféticas várias vezes, né? E Pedro, numa tradução lá de 2 Pedro 1,19, nessa tradução aqui, ele fala a palavra profética. Mas em outra, tem assim, a palavra dos profetas, no plural. Amém? Que é a Escritura, é a palavra escrita. Está se referindo à palavra escrita. Ó Senhor Jesus. Então, Deus ressuscitou dentre os mortos e foi visto. Passou aqui, né? Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente. Aqui, assim, a gente pegando, lê tudinho, a gente pega vários princípios importantes para a pregação do evangelho. A pregação do evangelho em alto nível. Não é aquela pregação que só diz, olha, se você não crê, você é pecador, se você não crê, você vai para o inferno. Não, é rasteiro isso aí. Tem que mostrar o plano eterno de Deus. Para que Deus nos criou? Essa aí do pecado foi uma consequência, né? Aquela coisa de você, claro que não está errado, irmão, mas está raso, está superficial, é isso que eu estou dizendo. Não está errado. Nós todos somos pecadores, se não crermos, nós não temos outra saída. Mas ficar só aí, a pessoa acha que Deus até nos criou para pecar e depois ele salvar. E não foi. Ele criou para expressar ele. Para ele ter uma expressão em nós, né? Aí como nós caímos, aí esse propósito não pôde ser alcançado. A Bíblia chega a dizer lá em Romanos que nós nos tornamos todos inúteis. Quando fala inútil é porque Deus tinha um plano e nesse plano não podia ter o pecado. Não podia ter o pecado. Porque o pecado corta a comunhão com Deus. Tem que haver a intimidade com Deus. Aí o Senhor vem, aí para ele alcançar esse plano, do qual ele não desistiu, aí porque o homem se tornou pecador, o ser humano, aí ele tem primeiro que resgatar esse ser humano. Aí passa por esse estágio de perdão, de falar. Mas assim, é tanto que só fala assim, fazendo até medo, né? Se você não crê, você vai para o inferno. Ó Senhor Jesus, em vez de falar, o Senhor te criou, foi para expressá-lo, foi para ter intimidade com Ele, foi para cooperar com Ele. Você é um cooperador de Deus. Deus quer uma parceria com você. Então, isso é elevado. Aí, vai chegar aí. Mas como é que isso? Não? Aí vem a história, né? Foi a entrada do propósito de Deus, é esse, original. Aí o pecado entrou e houve um desvio nesse plano. Aí o perdão dos pecados, a redenção, justificação, todo esse processo é a correção desse desvio para que o ser humano volte ao princípio, né? Nós falamos aqui, que os irmãos lá falaram muito disso, que voltar ao princípio não é retroceder, voltar ao princípio é para ver onde houve a falha, para corrigir a falha e prosseguir. Então, aí está no mesmo princípio. A falha não foi em Deus, mas o homem caiu e ele, sem a providência divina, não adianta ir atrás de religião, não adianta ritual, não adianta nada. Não tem solução a não ser a obra
que Deus apresenta. Assim como quando Adão e Eva pecaram, eles foram pegar a folha e se cobrir. E o Senhor aceitou? Não, o Senhor mesmo providenciou um meio de resgate e redenção para eles, porque o Senhor não aceita, né? Então, o remédio que o Senhor mostra para essa correção, para que nós sejamos úteis a Deus no seu plano original e eterno, é Cristo. Amém? É Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, aqui, ele fala que anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Ao 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Aí vem a ressurreição de novo. Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que evangelização de nível. Que nível maravilhoso, né? Aqui diz que o Senhor nasceu. Por isso que eu fiz menção da ceia do Senhor. Irmãos, olhar para cá amanhã, para aquela outra mesinha lá, que é colocada aquela lá, que é maior, né? E ver cálice aqui, pão aqui, não é um ritual. Olha o que tem por trás. O Senhor deixou de ser o filho único para ser o primeiro, porque com sua morte ele ganhou todos os que creem, que são os muitos filhos que o Senhor ganhou através da sua morte e ressurreição. Quando ele nasceu de Maria lá na manjedoura, ele nasceu como unigênito, ou seja, Deus só tinha um filho. Mas Deus não quer só um filho, Lucas. Deus quer muitos filhos. E Jesus não quer ficar sozinho, ele quer muitos irmãos. Aí, através da morte dele, aí ele morreu, lá em Lucas 19, hoje eu não lembrei de jeito nenhum, Jorge, para te dizer, Lucas 19, 34. Que quando o soldado enfiou a lança do lado, aí o Senhor já estava morto, aí saiu sangue e água. Essa água aí, o sangue, representa o lado negativo, que é a nossa redenção, é o nosso resgate e o nosso lavar os pecados. E a água é o lado positivo, que é essa vida entrando em nós, nos fazendo nascer de novo como filhos e filhas de Deus. Aí Jesus deixou de ser o único e passou a ser o primeiro. Ele é o primeiro e nós somos os outros filhos. Então, na ceia do Senhor, isso aí, irmão, está incluso. A comemoração dos aniversários é só um sinal também. Porque ali, na verdade, a grande festa é essa festa de todos os filhos com o filho. Essa celebração é o semanário do Senhor que é feito no primeiro dia da semana. E ali, quando a gente se reúne, a gente está dizendo... Se eu fizer essa celebração lá no dia que o Senhor nasceu, na manjedoura, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, ó, eu estou feliz, comemorando isso aqui, porque Jesus é o Filho de Deus e eu sou o quê? Eu sou o filho de Adão, filho até mesmo, que a palavra fala filho até do diabo, né? Aqui quando Paulo diz para esse aqui, ó, filho do diabo, é se referindo ao que o Senhor disse em João 8, se eu não me engano, 44, dizendo para os fariseus religiosos, vós sois filhos do diabo e quereis fazer a vontade de vosso pai. Então, a gente era filho de tudo se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Se ele tivesse nascido só lá na manjedoura e não tivesse passado por todo esse ciclo para morrer e ressuscitar, nós estaríamos a pé, estaríamos perdidos para sempre. Então, essa festa que nós fazemos todo o primeiro dia da semana, infelizmente, irmão, semana passada, quando deu 9h30, eu acho que não tinha ninguém no salão. E isso, irmãos, para nós, para mim, irmãos, olha, aquele princípio, nunca esqueçam, que eu sempre digo, olha, os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Acho que quem está mais perto aqui é o Vinícius, depois o Lucas, desse lado. Mas, irmão, não tem nenhum está perto aqui, ó. Esse aqui, o que eu falo é primeiro para mim. Irmãos, nós enfrentamos uma situação terrível, ó Senhor Jesus, e isso eu falo para a gente ser grato ao Senhor. O Senhor nos libertou. E, de certa forma, nós resistimos. Aquilo que está em Efésios 2, falando dos irmãos Efésios, vocês não suportaram homens maus. Desceu, né, de novo. Vocês não suportaram, vocês resistiram, vocês laboraram. Mas chega lá na frente, mas tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Irmãos, cuidado, irmãos. Nós, primeiro eu, cuidado. Porque se nós não priorizarmos... né? Se nós não dermos prioridade ao Senhor,
se nós não soubermos administrar a nossa vida, porque é uma questão administrativa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí nós vamos estar enquadrados aí. Fizemos toda uma... Resistimos, fomos... Ó, eu que o diga, né? Ó Senhor Jesus. Mas aí se depois a gente começa a se... Eu falo aqui para mim primeiro. Novamente eu repito. Irmãos, eu vejo que quando a gente saía de lá, ia lá para o espaço. Me permita, viu, irmão Araújo? E lá para aquele espaço... Lá no Morada Nova, irmãos, parece que o brilho era maior. E isso, irmãos, é para mim primeiro, porque, irmãos, isso, nós estamos sujeitos a isso. Aí a gente perde o primeiro amor, perde o melhor amor, não prioriza o Senhor. Porque, irmãos, com nossas coisas a gente dá um jeito, né? Não dá um jeito? Quando é para nossas coisas a gente dá um jeito. Mas, geralmente, para o Senhor a gente faz corpo mole. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor elogiou Éfeso, colocando isso aí. Testava um falso apóstolo, testava um falso profeta e reprovava. Fazia que nem Paulo fez aqui com aquele filho do diabo. Ó Senhor, que ousadia, né? Parece uma coisa grosseira, mas está aqui escrito, irmão. Aqui eu li textualmente. E em outro momento ele já tinha falado isso também, com aquele lá, não me lembro, estou lembrado. Teve outro personagem também que tentou entrar para atrapalhar, e foi, não sei se foi Pedro, acho que foi Pedro. Foi Pedro, né? Ó Senhor Jesus. Então, era o mágico Simão, outro mágico. Lá, Filipe, aí foi Filipe que estava fazendo a obra, pregando o evangelho. Aí quem chegou e falou foi Pedro, né? Pedro chegou com outros irmãos e lá viram a situação e... Senhor Jesus. Então, isso aí a gente tem que tomar, conforme o Senhor... Ele elogiou os efésios ali, mas logo em seguida tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor, irmão, é o melhor. É dar sempre o melhor para o Senhor. E isso, volto a dizer, todos nós somos muito ocupados. Amém? Graças ao Senhor. O Senhor não chama desocupado, né? Só chama os ocupados. Senhor Jesus. Mas se nós soubermos administrar, pedimos o Senhor, na verdade. Pedir ao Senhor. Assim como os hinos que nós cantamos, né? Pedindo ao Senhor, aquele lado, Senhor, me faz, restringe o meu viver e faz, é um clamor, né? Então, assim, pedir ao Senhor, porque ninguém é capaz, eu não sou capaz, né? Ó Senhor Jesus, mas às vezes eu fico, já me peguei fazendo essa comparação. Daquela fase lá, quanto tempo foi que a gente ficou, nem lembro. Senhor Jesus, que a gente ia para lá, meu Deus, e os compartilhares, chega assim, era... aquela disputa no bom sentido, para compartilhar e dar testemunho, né? É o normal, é isso, normal, fluía, né? Ó Senhor Jesus, vamos invocar? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isso aí entra naquele mesmo princípio que um irmão, um dos nossos pais na fé, nos ajudava tanto e falava e repetia. Que a discussão, né? Por exemplo, se você encontra uma pessoa que conhece pouco a Bíblia, né? E vem com alguma coisa e vem entrar com... querer sustentar uma tese, e você sabe que aquela tese é falsa. Aí o que ele aconselhava? Não entre em contenda, não contenda. Porque você conhece, você pode ganhar a questão, mas perde o irmão. Não é assim? Então, assim, às vezes a gente labora, luta ali, aí quando chega... A gente não valoriza tanto quanto o Senhor quer, na verdade. Não valoriza no nível que o Senhor quer e que merece. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, assim, esse ponto, nessa pregação enorme de Paulo, que vai do versículo 16 até o 42, né? É destacado esse ponto, onde ele chega na ressurreição e encontra a ressurreição de Cristo lá no Salmo 2. Nas escrituras proféticas do Velho Testamento, né? Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, não é um novo começo, não. Lá realmente o Senhor deu um tempozinho ali para Pedro. Pedro, tipo assim, vai dar uma descansadinha ali, porque depois o Senhor usou ele de novo, né? Lá no final aparece ele com 2 epístolas maravilhosas. Amém? Maravilhosas as cartas, que até é como se fosse um atestado
de maturidade para Pedro. Porque até ali, como eu falei também anteriormente, quando eu tive a oportunidade que eu falei, que ele tinha recebido o Espírito interiormente, em João 20, junto com os outros discípulos. Depois, em Atos 2, recebeu o Espírito exteriormente, né, para capacitar para a obra. E depois lá fez aquele milagre na Porta Formosa, em Atos 3. Depois fez, o que mais? Ressuscitou Dorcas, entre tantos outros milagres. Mas lá em Atos 10, quando o Senhor disse, pega, mata e come. Era dizendo o quê? Vai para a casa de Cornélio, pega o evangelho para os gentios. Para aqueles que você diz que são imundos, que não prestam, que você não pode chegar nem perto, que vão se contaminar. Ele disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Disse, de maneira nenhuma. Que ousadia, hein, moral hoje? Que ousadia dizer para o próprio Senhor. De maneira nenhuma, Senhor. Meu Deus, colocar a religião, a doutrina, como maior, 3 vezes. E aquilo que o Senhor santificou, purificou, não consideres imundo. E ele, de novo, o lençol desceu 3 vezes até ser recolhido. Então, alguém tão coerentemente disse que aí, essa sessão aí, é algo do Antigo Testamento. Esse milagre aí desse jeito. Pedro era para ter seguido a unção interior e ser guiado pelo Espírito. Até porque os milagres, a palavra diz em Coríntios 12, acho que é 12 ou é 14. Acho que é 12, o 12 é falando sobre os dons, e o 14 é a aplicação dos dons. Num desses 2 capítulos fala que os milagres não são para os crentes, são para os incrédulos. Amém? Milagre não é para crente, é para o incrédulo. Que é para ele crer. Para ele crer. Nós não já cremos? Cremos que Deus é o Todo-Poderoso, faz qualquer coisa, não tem problema para ele, né? Ó, Senhor Jesus. Então ali, o Senhor, um determinado irmão, né? Eu não vou dizer nome porque, ó Senhor, quanto possível, eu vou falar aqui na frente só o nome de Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas, irmão, nós não podemos negar que nós somos muito ajudados. Que nós temos pais que nos ajudaram e temos uma identidade que jamais devemos perder. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, disse assim que ali foi, o Senhor teve que abrir uma exceção e fazer aquilo ali. Tudo aquilo ali. Negócio de anjo aparecendo, apareceu lá, apareceu 3 vezes anjo, né? Primeiro para Cornélio. Cornélio era incrédulo, né? Estava certo. Mas apareceu lá para Pedro, apareceu lá depois na porta. Né? Ó Senhor Jesus. Então, amém. E esse é o ponto dessa pregação aqui, da primeira viagem de Paulo. É esse que ele fala da ressurreição e fala, tu és meu filho, eu hoje. Qual é o hoje, irmão Miralice? Esse hoje, quando é? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o dia da ressurreição, é amanhã, domingo. Quando a gente vem para cá para comemorar a ressurreição do Senhor. Comemorar o dia que nós deixamos de ser filho de Adão, e até mesmo do bichão, para ser filho de Deus. Quem comemora 25 de dezembro está dizendo assim, ô felicidade, só Jesus é filho de Deus, eu não. Eu não quero ser filho de Deus, está dizendo assim, né? Assim, de uma maneira prática, não é falando não, mas está dizendo isso. Agora, quando nós nos reunimos, primeiro dia da semana, e celebra a morte que representa o término de tudo que é negativo e a ressurreição que representa o início, o brotar do novo, da nova vida, do novo viver. Amém? Aí nós estamos dizendo, ô Senhor Jesus, eu também sou filho, sou filha de Deus, Jesus é meu irmão. Hebreus 2, 11 e 12. Irmão, a Bíblia toda é maravilhosa, mas tem uns versículos que eu amo. Esse é um que eu estou mencionando aqui. Quem lembra o que está escrito lá? Hebreus 2, 11 e 12. Porque tanto o que santifica, quanto os que são santificados, vem de um só. Por isso, ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, na hora do louvor, irmãos, a gente tem que se soltar, celebrar. Hein, Ivan? Não é só bater palma, não. Se precisar fazer outras coisas, se prostrar de tanta gratidão ao Senhor, porque o Filho está ali, o Filho primogênito está junto com a gente e está cantando e ainda declara-se nosso irmão, sem preconceito.
A palavra lá diz que não tem vergonha, até um termo mais forte, né? Um termo que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por quê? Porque a nossa origem é aquela bonita, né? Lá só o pecado, né? E a do Senhor é direto de Deus, né? Então, amém. Tu és meu filho hoje. Então, esse hoje, irmãos, é o dia da ressurreição. Assim como quando o Senhor disse em João 14, naquele dia naquele dia, era o dia da ressurreição. Então, aí em Atos 13, 33, quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje gerei o dia da ressurreição, porque o Senhor nasceu lá na manjedoura como filho unigênito, único, e em ressurreição nasceu como primogênito, o primeiro, porque através de sua morte e ressurreição, ele nos ganhou para Deus. Amém? Amém? Senhor Jesus, agora completem.